Você aprendeu que era difícil e agora vai ser difícil para sempre. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o papel das crenças de como nós podemos enxergar a realidade. E você vai entender por que eu estou usando óculos até o final desse vídeo, combinado? O que a gente vai falar? O que são crenças? Como elas moldam a nossa vida? Se eu tenho vários tipos de crenças, será que dá para mudar? Será que não dá para mudar? E como que eu faço para mudar? É possível ver por outra ótica? Será que é possível enxergar de outra maneira? Eu vou trazer aqui algumas pistas para a gente compreender melhor o papel das crenças em mudar a nossa realidade. Principalmente se você vê que as coisas estão sempre difíceis para você, se para você sempre acontece o pior, você tenta, tenta, tenta e não dá certo. Você coloca energia em projetos novos e não funciona. Parece que também você está sempre em relacionamentos que não funcionam para você. Se isso acontece contigo, fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre o papel dessa força tão poderosa que está aqui dentro da nossa mente, que são as crenças. Antes de mais nada, eu vou te explicar que crenças são como óculos que a gente põe, lentes. A gente pode pôr um tipo de lente escura, pode pôr um tipo de lente clara, que é uma forma de você enxergar o mundo. Eu não preciso de óculos. Deu até uma clareada aqui, mas olha só, eu posso fingir que uso óculos e eu estou usando uma lente, mas mesmo assim eu não estou enxergando bem. Posso usar um outro óculos aqui, não é Ray-Ban, não sei o que é, mas nada a ver comigo. Mas isso também é uma forma de enxergar o mundo. Estou enxergando o mundo através de lentes. E o que lentes tem a ver com elefante rosa? Antes de eu te explicar a relação das lentes com esse vídeo, eu vou te explicar sobre o elefante. Vou te contar a história do desamparo aprendido através do elefante. Imagina o seguinte, sabe aqueles circos antigos que tinham vários animais, alguns até ainda têm animais? Imagina um que pegou um elefantezinho e eles começaram a cuidar desse elefante. Esse elefante, ele foi amarrado numa cadeira no início, assim. Quando ele era pequenininho, amarraram esse elefante na cadeira e ele não conseguia sair dali. Ele ficou preso naquela cadeira. A cadeira era pesada, então ele não conseguia sair. Mas à medida que o elefante foi crescendo, ele continuava ali preso na cadeira. Quando ele já era grande, muito maior do que a cadeira, ele continuava preso na cadeira, com uma cordinha. Ele aprendeu que ele precisava ficar ali. Ele aprendeu que ali era o lugarzinho dele, preso na cadeira. Só que ele era muito mais forte do que a cadeira, ele era muito mais poderoso do que aquela cadeira, só que ele não conseguia enxergar isso, ele não sabia. E a gente chama isso de desamparo aprendido. A gente aprende crenças, a gente aprende pensamentos na nossa infância, que a gente carrega ao longo da nossa vida, a gente fica preso em cadeiras, a gente fica preso em elementos que são muito menores do que a gente fica preso em ideias que não nos deixam evoluir, que não nos deixam crescer. A gente fica preso ali. E quando você é um empresário, um empreendedor, uma pessoa que quer criar um novo projeto, a gente precisa deixar algumas crenças, a gente precisa avançar, a gente precisa deixar algumas coisas de lado, a gente precisa romper essa corda da cadeira, porque se você quer, muitas vezes, sair do lugar que você está, você vai precisar de deixar o velho eu e se tornar uma nova criatura, você vai precisar aprender uma nova forma de viver. E nós estamos nessa vida para aprender. E aí, o que são crenças? Crenças são as lentes que a gente coloca, óculos que a gente coloca, a lente escura que a gente coloca, a lente clara que a gente coloca, desde a nossa infância. Eu vou dizer que não é só a gente que coloca, são colocados em nós, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, a gente coloca essas lentes e a gente começa a enxergar um mundo a partir da ótica que a gente está inserido, a partir de como os nossos pais acreditam. Então é muito difícil a gente pensar extremamente diferente da nossa família. Geralmente a gente carrega a mesma religião, geralmente a gente carrega a mesma visão de mundo, a gente tende a permanecer no mesmo ciclo. Se você teve um relacionamento abusivo, seus pais tiveram um relacionamento abusivo, é provável que você vai voltar a ter. Por isso é tão importante a gente quebrar crenças, a gente quebrar ciclos, a gente remoldar a nossa mente para a gente não continuar replicando as experiências negativas que os nossos pais viveram, o que a gente viveu durante a infância, adolescência, o que as pessoas ao nosso redor. Quer romper a nossa vida, a gente vai precisar de pensar diferente, moldar novas crenças. Então, crenças são as lentes
que a gente coloca. E como que essas crenças são formadas? Elas são formadas desde a nossa infância. As coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê. A infância a gente aprende muito mais com o que a gente vê do que a gente escuta. Então, se você viveu num um ambiente de muita escassez, de muita pobreza, isso vai gerar um tipo de crença na sua cabeça. Muitas das vezes, esses ambientes extremos, eles geram crenças que limitam as nossas ações, que limitam as nossas capacidades, como aquele elefante amarrado na corda. Então, pense quais são essas crenças que estão te limitando hoje. Quais são as crenças que estão te impedindo? Quais são os pensamentos recorrentes que tem aqui dentro da sua cabeça? Tenho notado que muitas pessoas não conseguem observar o que passa aqui dentro da cachola, aqui dentro da cabeça. Crenças são esses conjuntos de pensamentos que ficam pulsando dentro da sua cabeça que te faz fazer coisas que você nem pensa. É uma forma de simplificar a vida que o cérebro utilizou para você só reagir. Mas muitas das vezes as reações que você tem não são reações positivas, não são reações daquilo que você quer continuar. Já aconteceu assim, pô, tô pensando isso, eu nem queria estar pensando isso, eu tô pensando, eu tô agindo de uma forma que eu não gosto, que não é compatível com o que eu acredito. Muitas das vezes, o que tá te fazendo agir dessa maneira são as crenças. E a verdade é o seguinte, as crenças criam a nossa realidade, o que a gente enxerga. Vamos pegar um exemplo simples. Você tá numa boa, tá feliz da vida, você tá vendo, você saiu pra passear, pra caminhar, e pra você o mundo tá bonito, as coisas ao redor tá bonito. E aí você encontra com um determinado amigo. E ele começa a te falar: "Cara, nossa, as coisas não estão dando certo, o dia tá feio, as coisas estão esquisitas". Então, 2 pessoas com subjetividades completamente diferentes se encontram. Um tá olhando o mundo, tá agradável, tá fazendo sentido, tá bonito. O outro tá extremamente achando tudo feio, tudo horrível. Um outro exemplo, um dia com calor, com sol, dia quente. Uma pessoa vai chegar e falar: "Nossa, maravilhoso, vou aproveitar o dia, vou caminhar, vou viver experiência". Outra pessoa: "Nossa, tô suando demais, não gosto de sol, não gosto de calor". Então, crenças vão moldar a sua realidade, vão moldar o seu gosto, vai moldar se aquilo ali ou não faz sentido. Só que essas crenças elas podem se aprofundar cada vez mais para direcionar mais e mais sua realidade. Quando é questão de sol ou frio, isso tem um efeito. Agora, quando é questão emocional, como você se sente, como você se vê, qual tipo de pessoa que você olha para dentro, qual a história que você fica contando dentro da sua cabeça. E a verdade é que a gente conta muitas e muitas histórias dentro da nossa cabeça. Quais são as histórias que você tem contado? Me descreve aqui nos comentários quais são as histórias que você tem contado sobre você, sobre o mundo. As coisas vão dar certo, as coisas são muito difíceis para mim, eu não posso ser feliz, eu não consigo ser feliz nunca, eu não consigo achar uma pessoa bacana, as pessoas são ruins. Quais são as histórias? As pessoas são legais? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você tem crenças mais negativas sobre o mundo. E tem um filme que descreve muito sobre crenças que é o Matrix. Ele traz essa metáfora tão interessante de como nós muitas vezes estamos vivendo numa Matrix, enxergando o mundo de uma determinada maneira, enxergando o mundo de uma determinada ótica, de uma determinada visão. Qual tem sido a ótica que você está enxergando? Qual Matrix que você está enxergando? E para você conseguir ver se você está enxergando a Matrix, você tem que começar a se olhar de longe, como se você se olhasse da terceira pessoa. Se enxergar da terceira pessoa é o que vai fazer você ver o mundo de formas diferentes. Porque aí você vai reconhecer você como indivíduo, mas se observar. A primeira forma de saber quais são as nossas crenças é através da observação. Então você precisa começar a se observar, colocar no papel: eu penso isso todos os dias, eu penso que eu sou uma pessoa ruim, eu penso que eu não vou dar certo, eu penso que meus projetos não vão, criar um novo projeto e funcionar é super difícil, nunca vai acontecer comigo. Começa a descrever. Essa competência de autogerenciamento é a base da inteligência emocional. Essa compreensão da sua realidade, de como as crenças estão, é a base da nossa realidade, é a base de como nós enxergamos. Então, se você quer mudar, você precisa primeiro reconhecer o campo, você precisa reconhecer como que a sua mente pensa, você precisa olhar para dentro, tirar um tempo para olhar para dentro. Só para trazer um exemplo pessoal para vocês, quando eu era mais novo, era criança,
eu tinha muita timidez, eu tinha muita vergonha de apresentar as coisas em público, eu tinha muita vergonha, eu achava que eu não conseguia comunicar, eu achava que eu falava esquisito, eu achava que ninguém ia gostar de mim. Então tinha esse conjunto de crenças de infância e adolescência. Só que ao mesmo tempo eu tinha uma outra crença positiva de que eu queria falar em público. Era uma contradição, certo? Eu tinha medo de falar, eu achava que as pessoas não iam gostar, mas ao mesmo tempo eu tinha um valor que eu queria fazer isso e fazer sem medo. E eu passei uma grande parte da minha vida, infância, adolescente, vida adulta, com muita vergonha, com muita timidez de falar em público. O meu coração só tremia. E eu comecei a trabalhar isso, comecei a observar essas crenças de que as pessoas iam rir de mim, que eu não ia dar conta, que eu não ia ser capaz, que eu tinha dificuldade pra caramba, enfim. E chegou a um momento que eu trabalhei tanto isso, que hoje basicamente eu não sinto tanto medo, tanta vergonha de falar em público. É muito mais fácil, eu já vejo que eu estou ali para contribuir. Eu mudei a crença de: "Ai, as pessoas estão olhando para mim", para a crença: "Como eu posso contribuir? Eu quero contribuir na vida das pessoas. Como eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso ensinar as pessoas?". E foi por isso que eu desenvolvi a escola de competência, a Silt Academy, para desenvolver pessoas, para ajudar pessoas que querem melhorar suas competências, habilidades, inteligências emocionais, as soft skills, as habilidades de brain skills, as habilidades sociais, comportamentais, a mentalidade, como transformar essa mentalidade que ela vem e nos acompanha tanto e tem produzido efeitos devastadores. O convite que eu quero te fazer nesse vídeo é: quais são as lentes que você tem colocado? Quais são as lentes que você tem utilizado? Essas lentes têm te feito bem, têm te feito mal? Essas lentes têm te potencializado, têm te reduzido? Coloca aí nos comentários quais são as crenças que você tem carregado. Coloca nos comentários, se está fazendo sentido esse tipo de vídeo, que eu vou compartilhar, a gente vai discutir esse tema aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você consiga transformar as suas crenças, porque eu sei que é um papo difícil, não é um papo tão fácil, mas quando você muda as crenças, você pode mudar a sua realidade, você pode mudar a sua vida. Um grande beijo para você, um grande abraço, até mais.